Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à mesa Acessibilidade Comunicacional, Museus Virtuais e Divulgação Científica. Pedimos para que ativem o sininho no YouTube e inscrevam-se no canal do Fala Ciência. Assim vocês não perdem as novidades do canal. Meu nome é Daniel Ville e sou professor da área de Educação em Ciências, atuante no campo da divulgação científica em espaços museológicos, junto à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, em Uberaba. Sou membro recente da RMCC, nossa querida Rede Mineira de Comunicação Científica, promotora desta 9ª edição do Fala Ciência. Junto com o professor Pedro Colombo, também da UFTM, sou líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Não Formal e Ensino de Ciências, o GENFEC. Deixo um agradecimento mais do que especial a Marina Andrade, do Museu das Minas e do Metal e bolsista da RMCC, com quem tive a honra de organizar esta mesa. Dentro da perspectiva tratada neste nosso momento do 9º Fala Ciência, passo a me audiodescrever brevemente a seguir. Sou um homem de 36 anos, pele branca, cabelos curtos, lisos, de cor castanha, e uso barba, também curta. Tenho olhos azuis e sobrancelhas também castanhas, e estou usando uma camisa de cor azul. O ambiente no qual me encontro apresenta uma parede branca ao fundo e tem claridade. Destacamos que a gravação desta mesa também contará com tradução e interpretação em língua brasileira de sinais, a ser disponibilizada no canal do Fala Ciência nos próximos dias. Passo então a contextualizar brevemente a temática desta mesa. O papel dos espaços e das atividades não formais de ciência, em geral, tem um potencial, por vezes, pouco colocado em relevo na consolidação de ações de divulgação científica. No Brasil, os museus de ciência têm ganhado particular relevância a partir da década de 1980. E até a presente data, estima-se haver por volta de 300 destes espaços espalhados por todo o território brasileiro. Contudo, o número de brasileiros que declara visitar estes espaços ainda é reduzido. Segundo a última pesquisa de percepção pública de ciência e tecnologia realizada no país no ano de 2019, apenas por volta de 6% dos brasileiros declararam ter visitado esses espaços, apesar do alto interesse expresso por temas de ciências. Esse percentual é um pouco maior, ainda que inferior a outros países quando nós consideramos a visitação a jardins botânicos, zoológicos, aquários e parques ambientais, que são indicados por aproximadamente 25% desses respondentes, da pesquisa de percepção pública de ciência e tecnologia. Nestes 25%, portanto, quando colocados em números, permitem afirmar que até por volta de 150 milhões de brasileiros, os 75% restantes, não têm acesso a estes espaços científico-culturais e ambientes educativos não formais. Para além destes pontos, a acessibilidade e a inclusão pressupõem a inclusão de uma diversidade de públicos nesses espaços. Dessa forma, espera-se que os museus de ciências estejam preparados para receber, engajar e também possibilitar experiências para diferentes públicos, de forma que as oportunidades oferecidas nestes espaços possam chegar a todos os segmentos da sociedade. E estudos empreendidos pelas pesquisadoras que abrilhantam nossa mesa hoje indicam que, apesar de a acessibilidade se mostrar uma preocupação destes espaços, as iniciativas para tal, em sua maioria, envolvem principalmente a acessibilidade física de suas infraestruturas e exposições. Menos expressivas ainda são as acessibilidades atitudinal, aquela que busca eliminar barreiras sociais de acesso a estes equipamentos culturais, e a comunicacional, que inclui os processos de comunicação que permitem a inclusão social de pessoas com deficiência nestes espaços científico-culturais. Por essa razão, é preciso buscar compreender como os museus de ciências têm lidado com questões de acessibilidade e inclusão,
bem como refletir sobre o atual momento histórico que vivemos, no qual a pandemia ocasionada pela Covid-19 e a necessidade de continuar as ações de divulgação da cultura científica pelos museus neste momento se transpõem para a virtualidade, o que acaba também escancarando a desigualdade no acesso à cultura científica para todos os públicos, o que nos convida a repensar, de modo muito especial e particular, as ações de acessibilidade. Para essas discussões, nós contamos com a participação de duas pesquisadoras da educação em espaços científico-culturais. Faço, então, a leitura de um breve currículo de cada uma delas, antes de passar a palavra para o início das exposições. Nesta mesa, nós contamos com a participação de Jéssica Norberto Rocha, que é divulgadora científica da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação CECIERJ. Jéssica é graduada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, com período sanduíche, no King's College London. É mestra em Divulgação Científica e Cultural pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e doutora em Educação pela USP, a Universidade de São Paulo. É divulgadora científica e pesquisadora da Fundação CECIERJ e jovem cientista do nosso estado, FAPERJ, coordenadora do grupo de pesquisa Museus e Centros de Ciências Acessíveis, o NCC-AC. Também é pesquisadora do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia e da Rede de Museus e Centros de Ciência, Musa Ibero-Americana, CITED. É professora dos cursos de mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde e de especialização em Divulgação e Popularização da Ciência da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e também da especialização em Ensino de Ciências, ênfase em Biologia e Química, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFRJ, Campus Maracanã. Contamos também com a participação de Camila Silveira da Silva, da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Camila é licenciada em Química pelo Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, campus de Araraquara. É mestre e doutora em Educação para a Ciência, também pela Unesp, Faculdade de Ciências, campus Bauru. E é professora adjunta do Departamento de Química e dos programas de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, e também do mestrado profissional em Química em Rede Nacional, o ProfQui, ambos também da UFPR, em Curitiba. Camila também é vice-líder do Grupo de Pesquisa em Educação em Ciências da UFPR, e bolsista de produtividade em pesquisa na área de divulgação científica. Camila, Jéssica, sejam muitíssimo bem-vindas. Uma satisfação imensa para a RNCC contar com a participação de vocês nesta mesa. Lembramos também para que quem nos acompanha deixe seus comentários e questões no bate-papo. Estaremos atentos a eles. Jéssica e Camila terão até 30 minutos para uma exposição, seguidos de outros 30 para as discussões. Camila, é com você. E muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Daniel, querido. Uma boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando no canal do YouTube. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse nono Fala Ciência, é um evento muito importante para a divulgação científica, para a comunicação pública da ciência. Também de dividir esse espaço com a Jéssica, uma parceira de muitas caminhadas, também estou muito feliz de estar aqui com ela nessa mesa de debate, e desejo que a gente consiga fazer uma discussão, enfim, me coloco já à disposição desde o momento para que a gente possa conversar sobre essa temática que é muito cara, acredito que para todos nós que estamos aqui. Vou fazer rapidamente uma apresentação no sentido de dizer que eu sou uma mulher de 38 anos, recém-completados, inclusive, de uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos claros, e também tenho olhos azuis, e estou usando uma camisa de manga longa, de gola alta, verde, e brincos verdes também, claro. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, eu
vou dizer mais ou menos como é que eu pensei para conduzir essa nossa conversa, em acordo aqui com a Jéssica. Eu só vou pedir para vocês me falarem se está tudo certo com o compartilhamento, que a gente, nesse formato, fica com uma insegurança se as pessoas estão conseguindo acompanhar o nosso material. Mas eu acredito que deva estar tudo certinho aí para vocês, né? Então, certinho, Camila. Muito obrigada, Daniel. Então, nós combinamos que eu faria essa fala inicial, apresentando alguns aspectos mais gerais em relação à acessibilidade comunicacional, a questão da divulgação científica, e passando por essa discussão dos museus virtuais, numa perspectiva apoiada em alguns documentos legais, e depois a gente vem com uma discussão, Jéssica, entrando nos aspectos mais específicos, combinamos de fazer a dinâmica dessa maneira. Eu queria dizer, para além dessa alegria de estar nesse evento com vocês, com pessoas que são muito, muito queridas e diante da relevância desse momento e da temática, dizer que também é bastante simbólico que esse evento esteja acontecendo nessa data, porque nós acabamos de sair da 19ª Semana Nacional de Museus, estávamos discutindo de 17 a 23 de maio, semana passada ainda, discutíamos essa questão dos museus, e muito do que a gente vai falar hoje, das temáticas centrais dessa mesa de debate, tem relação também com o tema da Semana Nacional de Museus, que esse ano falava sobre o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. E resgatando esses documentos e essa temática da Semana Nacional de Museus que nós acabamos de realizar, eu coloquei 2 trechos que eu peguei do museus.gov, quando estavam divulgando a temática do evento, divulgando a Semana Nacional de Museus, que eu achei que cabia para essa reflexão que a gente vai fazer nessa tarde de hoje. Uma delas é a seguinte: a pandemia provocada pela Covid-19, além de atravessar o ano de 2020 e se projetar no ano de 2021, nos traz o desafio de existir, de amar, de imaginar e construir novos mundos. Que futuro estamos construindo a partir dos nossos museus hoje? Os museus reimaginados e inseridos no futuro medirão suas conquistas à medida que forem relevantes para as pessoas, incluindo-as em sua diversidade, promovendo tecnologias sociais, contribuindo para novas formas de estar no mundo. Eu achei que esses 2 trechos cabem bastante para a discussão dessa mesa, porque vai falar de uma perspectiva de inclusão, de diversidade, de tecnologias sociais, para que a gente possa ressignificar esses nossos espaços, que são os espaços dos museus. Dando início para essa nossa conversa, a temática é possível de ser abordada a partir de diferentes perspectivas, e eu vou colocar uma centralidade na exposição e como é que a gente tem pensado as exposições para as nossas instituições, para que a gente aqui faça um exercício de imaginar essa perspectiva para os museus virtuais, diante dessa situação que nós estamos vivendo. Essa demanda dos museus virtuais, ela fica bastante fortalecida, e a gente passa a pensar a partir dessa perspectiva. Então, eu vou colocar a centralidade no discurso, na exposição, e considerando que o museu, ele tem que ser destinado para o público. Eu não tenho como pensar museu sem público. Não faz sentido, pelo que nós defendemos, um museu que não tenha público, que não seja pensado para o público. E a exposição é a mídia por excelência dessa instituição, que é o museu. Só que sem exposição acessível, e acessível no sentido físico, intelectual, social, a esse público, não se pode falar em museu. Então, não tem como eu falar de museu sem público, e não tem como eu falar sem exposição que seja acessível para esse público, para os diferentes públicos.
é preciso que a gente pense que esse patrimônio, ele tem que estar a serviço do público. Então, é desse lugar que eu estou falando, dessa perspectiva de pensar o museu, os diferentes públicos, e a gente fazer um exercício centrado na exposição e no patrimônio, e como é que a gente estabelece relações a partir dessa exposição e do nosso patrimônio. A perspectiva de divulgação científica que eu vou colocar, que é uma perspectiva que a gente tem defendido, é uma perspectiva de divulgação científica que valoriza a inclusão social, que é pensada numa perspectiva de promover uma educação científica com a população, é algo que é pensado junto com a população, oportunizando condições de atuação cidadã, consciente e comprometida, e também de transformação social a partir da compreensão crítica sobre o papel da ciência na sociedade. Então, também esclarecendo qual é a compreensão de divulgação científica que nós estamos colocando nessa fala. Trazendo agora os fundamentos legais, que foi o que eu acabei combinando de colocar mais forte nesse momento do nosso diálogo, eu resgato a Lei 11.904, de 2009, que foi a que instituiu o Estatuto de Museus no nosso país, e que traz uma relação do que é que a gente pensa das nossas instituições museais, como é que elas são definidas a partir dessa lei. Os museus, então, eles são considerados como instituições sem fins lucrativos, que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Ainda tomando essa lei como referência, ela coloca outras providências, e eu destaco dois artigos, um que vai dizer que é princípio fundamental dos museus assegurarem a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural, e o outro artigo que diz que os museus eles vão se caracterizar pela acessibilidade universal dos diferentes públicos na forma da legislação vigente. Esse exercício de olhar para os documentos legais para essa mesa foi na tentativa de pegar esses elementos-chave da conversa e a gente identificar como é que eles estão presentes nesses documentos do nosso país. Um outro documento que nós temos, que é o Caderno Museológico, Acessibilidade a Museus, ele vai enfatizar que a razão de ser do museu não reside apenas no acervo, mas na dimensão relacional entre comunidade, território e patrimônio, priorizando a importância da acessibilidade nesses espaços, dedicando-se à articulação, ao fortalecimento, à promoção e à valorização dos museus no Brasil. Olhando para um outro documento, que é o Plano Nacional Setorial de Museus, compreendendo o período de 2010 a 2020, um documento que foi formulado a partir de algumas diversas reuniões, na verdade, entre a comunidade que participa de museus no nosso país. Esse documento ele foi estruturado a partir de eixos setoriais que compreendem as diferentes tipologias dos museus que nós temos no Brasil, e também ele foi estruturado com temas, a partir de temas transversais, que apresentavam para esse período histórico diretrizes para as nossas instituições. E para cada eixo setorial foram colocadas diferentes diretrizes a partir dos temas transversais. Eu destaco que um eixo setorial são os museus de ciências e tecnologia, que acaba sendo o nosso foco maior de interesse, a nossa atuação está mais centrada nesse tipo de museus de ciências e tecnologia, e eu destaquei também como tema transversal, a acessibilidade faz parte de um dos temas, acessibilidade e sustentabilidade ambiental. E nesse próximo slide, eu coloco as diretrizes principais desse documento, do Plano Nacional Setorial,
e o destaque que tem em relação à acessibilidade e sustentabilidade ambiental para museus de ciências e tecnologia, tem a diretriz que diz o seguinte: estabelecer políticas de incentivo à acessibilidade e à sustentabilidade ambiental em museus. Para além desse tema transversal, eu gostaria de destacar também educação e ação social, com o fomento ao desenvolvimento de ações educativas externas e internas às instituições museológicas de ciência e tecnologia, para que estas atuem como instrumentos de transformação e inclusão social, algo que se relaciona e se aproxima muito com a compreensão de divulgação científica que está sendo defendida aqui. E a questão da comunicação e exposições, que também nós vamos conversar hoje, que é de qualificar as ações de comunicação e exposição dos museus de ciência e tecnologia por meio da crescente promoção da profissionalização dessas atividades. E estão listados as demais diretrizes para cada um dos temas transversais, mas eu destaco esses que dialogam mais diretamente com a temática dessa mesa. Muito recentemente, na Semana Nacional de Museus, que acabou de acontecer, o IBRAM, ele lançou um manual para a realização de projetos de acervos digitais, fomentado por essa discussão, que era o tema central da Semana Nacional de Museus, e também pela situação que nós estamos vivendo, de pensar essa questão dos acervos digitais, dos museus na internet, dos museus virtuais. Esse documento, ele foi elaborado em parceria com a Universidade Federal de Goiás, o IBRAM, lançou em parceria com a UFG e com a UNB, a Universidade de Brasília. Essa publicação que está disponível no site do IBRAM para acesso gratuito, as pessoas podem fazer download, e o trabalho ficou intitulado, esse manual ficou intitulado Acervos Digitais nos Museus, Manual para a Realização de Projetos. E ele traz uma série de discussões e fundamentação para orientar esse processo de documentação museológica no meio digital. E como a mesa fala de museus virtuais, eu achei que cabia a gente falar desse documento, que é recente, que foi lançado oficialmente na Semana Nacional de Museus, e está disponível, foi publicado no site do IBRAM, dia 25 de maio, então está bastante recente. Eu tomei a liberdade de fazer alguns recortes desse documento também, em que ele destaca a presença digital dos museus na internet, falando da importância dos museus estarem na internet, dessa presença digital das instituições na internet, no sentido de criar essa presença a partir de um diálogo em rede em torno dos conteúdos do museu, destacando que os conteúdos mais importantes que os museus podem disponibilizar para a sociedade são aqueles construídos a partir de seus acervos. E a discussão encaminhada nesse documento vai falar desse movimento que os museus estão fazendo de se colocarem mais presentes na internet e também de dar orientações técnicas, inclusive, de como é que as instituições podem conduzir processos formativos para que a sua comunidade trabalhe nessa presença digital, na inserção digital dos museus, ou então no fortalecimento dessa presença digital para aquelas instituições que já fizeram esse movimento de atuarem digitalmente, de atuarem a partir da internet. Esse documento ainda, ele traz uma discussão que é bastante interessante, que diz respeito às práticas sociais que são próprias da internet, chamando a atenção para algumas dessas práticas sociais, como a cultura do hiperlink, a cultura da mensagem instantânea, a cultura da timeline e a cultura do algoritmo. Traz nesse documento a explicação sobre essas práticas sociais próprias da internet, e vai também destacar nesse documento que a intenção desse exercício de inserir essa presença, de valorizar essa presença dos museus na internet, ela busca promover o engajamento e o diálogo das pessoas em torno dos acervos digitais,
o que exige, né, objetivos claros, planejamento e o desenvolvimento de ações específicas. Então, não é algo que é recomendado que se faça sem essa intencionalidade de um objetivo claro, de um planejamento e com desenvolvimento de ações específicas. Entrando agora em outro conceito-chave dessa mesa, que é a acessibilidade, o IBRAN, no Caderno da Política Nacional de Educação Museal, vai trazer também discussões sobre acessibilidade, colocando que é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaços, mobiliário, equipamento urbano e elementos, que apesar da abrangente legislação, um esforço maior por parte da sociedade seria necessário para promover a acessibilidade universal em todos os seus aspectos, e que os museus, centros culturais, espaços educativos, quando acessíveis, devem proporcionar a comunicação para todos os seus usuários, permitindo que cada um possa usar seus próprios sentidos de maneira independente. A igualdade de condições para usufruir do espaço e do que está sendo apresentado e exposto é uma necessidade primordial. O contrário disso seria a exclusão social. Então, estamos falando de um processo que promova a inclusão social, o que vai ao encontro da defesa que estamos fazendo dos museus e da divulgação científica. Especificamente falando da acessibilidade comunicacional, a gente tem diferentes tipos de acessibilidade quando a gente vai se aprofundar nessa temática, e recortando agora para a acessibilidade comunicacional, que está pautada como um outro eixo dessa mesa, ela é conceituada numa perspectiva de eliminar as barreiras de comunicação interpessoal, visual e escrita, língua de sinais, linguagem corporal, linguagem textual, textos em braille, textos com letras ampliadas para quem tem baixa visão e tecnologias assistivas para comunicação virtual, incluindo recursos de acessibilidade multissensoriais, réplicas táteis tridimensionais, relevos táteis de imagens bidimensionais, objetos referenciais, sempre contextualizados na exposição. É muito importante considerar que a acessibilidade comunicacional, ela envolve toda forma de comunicação concebida para o espaço expositivo, incluindo a seleção dos objetos, dos textos, das etiquetas, montagem, iluminação. É preciso pensar com bastante atenção nos processos de comunicação museológica que privilegiem as formas de mediação das exposições. Os textos e informações que são difíceis de serem lidos e compreendidos, eles tendem a afastar ou desestimular o público do museu. Então, se o público não se sente contemplado, acolhido, a exposição não é convidativa, ela não é compreensível, a partir dos elementos que compõem essa exposição, o público tem uma tendência de não se sentir incluído nesse processo e, consequentemente, se desestimular e se afastar desse espaço e da exposição que está visitando. É fundamental o desenvolvimento de estratégias por meio de ações educativas que valorizem os visitantes, garantindo condições plenas de interagirem coletiva e individualmente nos espaços. Essas concepções, essas conceituações, elas valorizam bastante as ações educativas, e nós também estamos aqui em defesa das ações educativas, dos serviços educativos, da educação museal, como eixos fundamentais para que a gente promova essa acessibilidade comunicacional nos espaços dos museus. Pensando em todos esses aspectos que foram colocados em relação à acessibilidade comunicacional, da importância do museu ser pensado e planejado para o público, junto com esse público, com o interesse desse público, que é um público bastante diverso, bastante diversificado, a exposição ela pode ser pensada como um instrumento de comunicação. Uma prática social, é possível pensar como uma prática social, que vai organizar uma apresentação para esses diferentes públicos, privilegiando, promovendo um espaço de experiência, com uma intencionalidade
que busca interessar os sujeitos sociais que estão vivendo esse espaço de experiência para que esses conceitos, esses temas, os assuntos que estão sendo abordados nas exposições, eles possam se tornar acessíveis para esses diferentes sujeitos. A gente pensa a linguagem da exposição, então, como uma associação de elementos verbais, textos, comentários sonoros e de elementos não verbais, visuais, auditivos, olfativos, táteis, gustativos em alguns casos, em algumas experiências museais. Então, a linguagem da exposição é pensada sempre nessa associação de elementos verbais e elementos não verbais para potencializar esse espaço de experiência e, consequentemente, essa acessibilidade. Pensando, então, já que a gente está falando que a exposição ela é direcionada e só existe por conta do público, o museu só existe por conta do público e a exposição, consequentemente, a gente precisa pensar quem é esse público. E o público de museu é um público bastante diversificado, é um público bastante abrangente. Nesse documento, Conceitos-Chave da Educação em Museus, há uma relação, uma sistematização dos públicos visitantes de museus. Nós temos o público agendado, que podem ser professores, estudantes da educação formal, públicos inclusivos, pessoas com deficiência, públicos inclusivos em situação de vulnerabilidade social, ensino superior, ensino técnico. Temos também grupos institucionais, idosos, crianças, instituições diversas, paróquias, igrejas, grupos de teatro, projetos sociais, públicos de ações extramuros, comunidades, um público VIP, patrocinador em alguns casos, públicos potenciais, né, de acordo com a tipologia do museu, podem ser trabalhadores do setor do café, por exemplo, e público espontâneo em geral, público infantil, idosos, famílias, turistas e até o público especializado, conhecedor da temática em que trata o museu. Esse público, que é bastante diverso, ele tem essa importância fundamental, e a gente tem que pensar o público e a experiência desse público como um aspecto central do processo museal. E aí são fundamentais algumas questões para a gente responder quando estamos ocupando esse espaço de pensar exposições, de mediar exposições, da curadoria de exposições. A gente precisa se colocar algumas questões que são fundamentais nesse sentido de importância do público e da experiência do visitante. A quem se dirige o museu? É fundamental que eu pense, né, para quem que eu estou dirigindo esse museu? Para qual público? A que público ele está se destinando? Como interessar o público pelo museu? O que lhe mostrar e como mostrar? São questões fundamentais nesse nosso percurso de profissionais de museus, profissionais que atuam fortemente nesse intuito de promover a educação e divulgação científica e essa comunicação científica nas instituições museais. E uma preocupação nesse processo de democratização também seria com o não visitante. A gente, em geral, nos museus, tem estudos de público que são fundamentais para que a gente entenda quem é que visita, qual o perfil desse público visitante das nossas instituições, mas também é importante a gente fazer uma reflexão a respeito de quem é que não está visitando essas instituições, essas exposições. Os museus partem sempre desse intuito de ampliar o seu público visitante, de fidelizar o seu público visitante, também de diversificar, e a gente, com isso, passa a pensar e a ter essa preocupação com quem não está visitando esse espaço, e ao pensar quem não está visitando, a gente começa a se colocar os motivos, porque é que as pessoas não visitam esse museu, não visitam essa exposição. Esse é um aspecto fundamental para encaminhar para esse fechamento. Eu estou quase concluindo. Quero deixar uma reflexão para a gente fazer a partir desses aspectos de pensar museus virtuais, pensar divulgação científica na perspectiva de transformação social, de inclusão social,
da importância da presença dos museus nos espaços virtuais, para promover essa acessibilidade comunicacional a partir de alguns dos pressupostos que foram colocados. Então, como é que a gente poderia promover essa divulgação científica, valorizando a acessibilidade comunicacional nos museus virtuais? Eu coloco essa reflexão para a gente pensar e debater depois que a gente tiver a fala da Jéssica. Aproveito para agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço de fala e de estar aqui com pessoas bastante queridas. Muito obrigada. Eu deixo meu e-mail de contato, que é camilasilveira@ufpr.br. Obrigada. Nós é que agradecemos pela exposição, Camila, inaugurando este nosso debate sobre acessibilidade comunicacional e os museus virtuais neste contexto da divulgação científica. Já apareceram perguntas aqui no bate-papo, vão ficar para o nosso terceiro momento, mas eu chamo a atenção, também colocaram em destaque aqui a fala do Ednilson Sacramento. Ele indica que museus atrativos são aqueles que conseguem captar a atenção do maior número de pessoas, com uma comunicação fácil, direta e acessível. Também ele complementa que equipes treinadas também são providências importantes para a garantia de uma comunicação acessível e acolhedora. Certamente dialoga muito com o que você trouxe e com o que Jéssica trará em seguida. São subsídios que vão, com certeza, contribuir para o nosso terceiro momento. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez, Camila. Nós nos vemos já já e ouviremos agora a Jéssica. Jéssica, é com você. Obrigada, muitíssimo Daniel. Obrigado de novo. Obrigada, Daniel, pelo convite, Marina e toda a equipe do Fala Ciência. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e com a Camila também, né, uma parceira aí de alguns trabalhos juntos. Espero que a gente continue contribuindo e colaborando nos momentos futuros. E muito legal também ver pessoas muito queridas aqui no nosso chat. O Ednilson Sacramento, que acabou de comentar, é um grande parceiro nosso, referência, primeiro jornalista cego formado pela UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, e uma pessoa de grande destaque na comunicação da ciência, especificamente voltada para os públicos com deficiência visual. Então, fiquei muito feliz de vê-lo aqui online com a gente, estou muito satisfeita. Vou aproveitar e compartilhar meus slides. Enquanto faço minha breve audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, sobrancelhas castanhas, e hoje eu estou vestindo uma blusa rosa, usando um batom vermelho, com um fundo, no meu fundo temos um fundo verde. Eu não sei se vocês já estão vendo a minha apresentação, alguém pode confirmar para mim? Estamos sim, Jéssica, está visível. Ótimo. Então, de novo, eu sou divulgadora científica da Fundação CCIERJ, do Rio de Janeiro, né, e coordeno um grupo de pesquisa que chama Grupo MCCAC, que é o Grupo de Museus e Centros de Ciências Acessíveis. E sou jovem cientista do nosso estado, FAPERJ, com um projeto que me dá muito orgulho, que é justamente sobre acessibilidade na divulgação científica e nos museus de ciência. E não posso deixar de registrar o carinho enorme que eu tenho por Minas Gerais, porque sou mineira, e foi em Minas e na UFMG que eu comecei toda a minha trajetória em divulgação científica, como bolsista da UFMG, da professora Tânia Margarida Lima Costa, trabalhando no Centro de Difusão da Ciência, que hoje é o DDC, que é o Departamento de Divulgação Científica, não me lembro agora qual é o novo nome do DDC, mas, enfim, surgiu como CDC, depois a gente virou Museu Itinerante.fmg, e vivi muitos momentos ótimos, excelentes e importantes para a minha carreira dentro da UFMG, então, meu agradecimento
a essa universidade, a FAPEMIG, que também sempre esteve junto com a gente, e aos diversos colegas de Minas que já vi por aqui hoje, Marcos Vinícius, Marina, Vanessa Fagundes e várias outras pessoas que foram fundamentais para construir minha trajetória na divulgação científica. Então, fazendo esse breve parênteses para me lembrar das terras mineiras e do quanto eu fui feliz aí como divulgadora científica. E foi muito bom falar depois da Camila, porque acho que as nossas falas, elas dialogam muito e a gente vai, acho que, se complementar e se encontrar em vários momentos, né? Então, essa mesa de hoje, ela vem depois de uma semana que a gente debateu muito sobre o futuro dos museus, né? Semana passada, dia 18 de maio, foi o Dia Internacional dos Museus, com o tema o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Essa fala, assim, parte, esse título me deixou bastante angustiada, né? Porque recuperar, reimaginar são exercícios necessários, mas também muito desafiadores no momento que a gente vive atualmente de desmonte da ciência, cultura e educação, e em especial dos museus que já vêm sendo sufocados aí muito antes desse momento de pandemia. Então, foi um momento de muita reflexão e que achei importante compartilhar um pouco dessa angústia com vocês, né? E a imagem, né, do cartaz da Semana Nacional dos Museus, que foi a 19ª no Brasil, mas também, né, do Dia Internacional dos Museus, é esse ser humano, assim, figura de um ser humano usando um óculos de realidade virtual com uma espécie de fone de ouvido. Então, isso nos leva a pensar em várias coisas, né? E eu fiquei pensando, diante de todos esses questionamentos, o que seria o Museu do Futuro. No nosso grupo de pesquisa e tudo que a gente tem lido e vivenciado, a gente não consegue pensar um museu do futuro sem um museu que tenha acesso, que seja inclusivo, dinâmico, flexível, móvel, aberto à diversidade e ao diálogo, que seja uma plataforma de cidadania, de democracia, de debates, embates, consensos e dissensos. Um museu que seja, de fato, de todos. Né? E essa colocação tem muito a ver com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, apesar de ter itens, artigos muito contemporâneos, ela foi realizada em 1948, né? E daqui eu destaco o artigo 27, que fala que toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. Então, só para vocês terem uma ideia, para dar uma contextualizada do tamanho do nosso desafio e do tamanho do nosso público, e aí não dando um enfoque especial à população com deficiência, a OMS estima que em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo apresentam algum tipo de deficiência. O IBGE, no último censo, a gente não sabe ainda quando vai ser o próximo, mas no último censo de 2010, estimou que 23,9% da população brasileira, aproximadamente 45 milhões de pessoas, tinham alguma deficiência. Depois, esse número sofreu uma recontagem, né, a partir de novos parâmetros. Em 2018, uma equipe do próprio IBGE estimou novamente que em torno de 6,7% da população tinha algum tipo de deficiente, o que é em torno de 12 milhões de pessoas. E, para comentar um pouco a parte da legislação que a Camila trouxe, eu trago a LBI, que para quem ainda não está próximo da temática, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que foi promulgada em 6 de julho de 2015, e no artigo 42, ela coloca que a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso a bens culturais em formato acessível, a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Eu esqueci de falar no começo, mas ao longo da minha apresentação, a gente vai ter alguns QR Codes que vocês podem usar para acessar ou o texto ou a referência que eu estou citando em cada um dos slides. Então, fiquem à vontade aí para usar, tá bom?
E a Lei Brasileira de Inclusão, ela também coloca uma questão que é muito interessante quando a gente está pensando em acesso à informação, que é a questão de que é vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. E aí, trazendo um breve panorama, eu sei que para muitos de vocês isso já é conhecido, mas é sempre bom a gente enfatizar duas formas de comunicar que são essenciais para as pessoas com deficiência. Não só existem essas formas, existem múltiplas formas de se comunicar, mas essas duas são fundamentais, né? Então, temos a Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é uma língua oficial do Brasil, é a língua oficial brasileira, utilizada pela população surda, que tem, não só a população surda, mas as pessoas que estão próximas à língua, são fluentes, estudantes, enfim, de alguma forma, né? Intérpretes. Mas, enfim, a primeira língua é a língua oficial da comunidade surda, e ela virou oficial em 2002. E a audiodescrição, que é uma ferramenta fundamental para as pessoas, principalmente para as pessoas com deficiência visual, mas ela também atende outros públicos, por exemplo, públicos com baixa visão, públicos com deficiência intelectual, né, e pode trazer benefícios para a comunicação de diversos públicos. Então, o que seria a audiodescrição? É uma narração em língua portuguesa, integrada ao som original da obra audiovisual, contendo descrições de sons e elementos visuais e quaisquer informações adicionais que sejam relevantes para possibilitar a melhor compreensão da obra pelas pessoas com deficiência visual e intelectual. Em se trata de acessibilidade em museus e espaços científico-culturais, a gente não pode deixar de citar duas pessoas que são fundamentais para o desenvolvimento dessas áreas na academia e no Brasil como um todo, né? Tanto na parte de museus, quanto na parte do estudo dos museus sobre acessibilidade. Então, eu trago aqui a Viviane Sarraf, a gente tem uma foto dela, que é uma mulher branca, de olhos verdes, ela é professora da USP atualmente, e foi uma das primeiras teses, mestrado e seguido de teses em acessibilidade de museus no Brasil. E uma das coisas que ela coloca é que a exposição, que a acessibilidade em museus e espaços científico-culturais devem estar disponíveis a todos os indivíduos, perceptíveis a todas as formas de comunicação e com uso claro, de modo a permitir a autonomia dos usuários, o que nos remete lá ao conceito que a Camila trouxe de acessibilidade que está previsto na LBI, e também no Plano Nacional de Museus, né? E além das exposições em si, os espaços de convivência, serviços de informação, programas de treinamento e todos os outros serviços básicos e especiais dos museus devem estar acessíveis. Outra pessoa que é fundamental para pensar a acessibilidade em museus é a professora Regina Cohen, da UFRJ, que é uma mulher de pele branca, deve ter em torno dos 50 anos, e é uma mulher em cadeira de rodas. E ela é uma arquiteta e sempre pensou na questão da acessibilidade e trabalhou nesse sentido. E ela coloca um conceito que é bem interessante, que é a acessibilidade plena, que significa considerar mais do que apenas a acessibilidade em sua vertente física e prima pela adoção de aspectos emocionais, afetivos e intelectuais indispensáveis para gerar a capacidade do lugar de acolher os seus visitantes e criar a aptidão do local para desenvolver empatia e afeto dos seus usuários. E como Camila já colocou muito bem, exatamente um slide com algumas informações bem parecidas, eu só coloco aqui alguns slides. O acesso à informação, os slides são algumas imagens. O acesso à informação e acessibilidade comunicacional no museu, ele pode se dar de diversas formas, desde um mapa tátil colocado na entrada da exposição, um vídeo em Libras contextualizando o visitante do que ele vai ver naquela exposição, materiais e recursos multimídias, mapas táteis impressos que podem ser carregados, né, com o visitante ao longo da exposição e várias outras atividades. Para a gente pensar, então, nesse universo virtual e nos nossos desafios contemporâneos da acessibilidade em museus de ciências e em museus de uma forma geral, vou voltar para essa imagem, né, do homem com óculos de realidade virtual, que foi bem emblemática da semana passada, e pedir para a gente focar, então, em alguns dados e estudos que a gente tem trabalhado
nos últimos anos. Então, em 2017, a gente conduziu uma pesquisa, né, nosso grupo MCCAC, em parceria com a Rede de Popularização da Ciência e Tecnologia da América Latina e Caribe, e vários outros parceiros. A gente conduziu essa pesquisa para tentar identificar como estava acontecendo a acessibilidade nos museus de ciências da América Latina, porque a gente não tinha um panorama de como isso estava se dando. Então, a gente acatou o desafio de fazer esse diagnóstico. Fizemos, então, um questionário em português e espanhol e veiculamos para os mais de 450 museus que a gente acredita ter, que a gente estima ter na região da América Latina e Caribe. Obtivemos, então, o retorno de 109 museus de ciências de 12 países, né? E esses questionários eles foram respondidos por gestores, por diretores dessas instituições. Era um questionário bem longo, bastante detalhado, com 60 perguntas, e que a gente foi bem ambicioso, assim, tentando abarcar um número grande de tipos de acessibilidade, de estratégias que esses museus ofereciam para os seus usuários, né? De uma forma geral, até o Daniel adiantou isso na apresentação, a gente viu como resultado que pelo menos uma centena de museus na América Latina tem abordado questões de acessibilidade nas suas instituições, e que a maioria delas são voltadas para acessibilidade física, e em menor medida para acessibilidade atitudinal e acessibilidade comunicacional. Esses são resultados assim, bem gerais. Quem desejar ter acesso à pesquisa completa, a gente publicou ano passado um artigo na Análise da Academia Brasileira de Ciências, e vocês podem acessar para ver em mais detalhes os dados específicos. Mas aqui eu destaquei a questão da acessibilidade atitudinal e comunicacional que andam juntas, né? Na verdade, tudo anda junto, mas nessa fala em específico a gente quer dar foco para isso. E aí, pensando na virtualidade e pensando na acessibilidade comunicacional, a gente tem que convir que os websites são a primeira impressão de qualquer instituição que deseja receber visitantes ou comunicar conteúdos com seus visitantes. Então, ter um website acessível é fundamental para a gente ter o acesso das informações básicas, por exemplo, dos museus, para os seus visitantes, desde horário de funcionamento até endereço, valor dos ingressos, programação, e muitas vezes isso não está disponível para o público visitante. E esse website, ele precisa ter algumas ferramentas de acessibilidade para que permita a população com deficiência ter acesso, desde o público surdo, que pode utilizar, por exemplo, avatares, né, como o avatar da Rentalk, que é um parceiro do nosso grupo, e gentilmente nos disponibiliza a sua ferramenta gratuitamente para acessibilizar o nosso site, que é a Rentalk, o Hugo, esse avatar que vocês veem aí na tela, mas a gente também construiu o nosso site a partir de uma perspectiva da acessibilidade. Então, a gente incluiu no nosso website algumas estratégias e ferramentas que permitam que o site seja um pouco mais acessível para as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, estratégias como mudar o tamanho do texto, colocar em escala de cinza, alto contraste, fundo claro, sublinhar links, ser navegável por acesso de teclado, e por aí vai. E voltando para a nossa pesquisa, a gente, então, uma das perguntas, a gente perguntou primeiro se os museus possuíam websites. E dos 109 museus que responderam à nossa pergunta, apenas 87, ao nosso questionário, apenas 87 tinham algum website. E desses 87, a gente perguntou se eles possuíam algum tipo de acessibilidade. Apenas 35 deles responderam que sim, tinham algum tipo de acessibilidade nos seus sites. E o que a gente percebeu disso tudo é que o número de websites acessíveis ainda é muito restrito, né? As ações majoritariamente estão voltadas para a deficiência do tipo visual, poucos websites contêm línguas de sinais, e ainda existe uma baixa variedade de recursos de acessibilidade nesses websites. Agora, focando um pouco na perspectiva dos visitantes, porque até então a gente estava focando na perspectiva da instituição, né, o que a instituição oferece, a gente tem já há algum tempo desenvolvido trabalhos para compreender, sob o ponto de vista do visitante,
quais são as barreiras e as estratégias de acessibilidade física, atitudinal, comunicacional, que são utilizadas nesses museus, e como que a gente pode atuar para melhorá-las, né, e para aprimorá-las para esse público. Então, aqui eu vou trazer brevemente alguns dados de uma aluna minha de mestrado, que foi a Mariana Fernandes, que defendeu ano passado. O título do trabalho dela é A Experiência de Pessoas com Deficiência Visual, a Acessibilidade e a Inclusão no Museu de Geodiversidade da UFRJ e na Casa da Descoberta da UF. Então, aqui ela traz alguns destaques que podem facilitar a interação do público com deficiência visual nos museus. Por exemplo, com relação ao design e uso dos objetos, né? A exploração áptica, a exploração tátil dos objetos é um elemento importante para que o visitante com deficiência visual possa se aproximar e desenvolver habilidades que consideramos no universo da divulgação científica e do ensino de ciências, que são positivas, por exemplo, exposição, observação. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma citação do texto dos visitantes com deficiência visual explorando esse globo. Era um globo que ficava bem na entrada do museu, né? Então, o visitante 1 fala, é um globo, parece uma lua, um meteoro, talvez, bem grande, né? O outro visitante, esse é o planeta Terra, há 4 bilhões de anos atrás. Aí o outro visitante pergunta, os buracos são vulcões? E aí o mediador, a partir disso, começa, então, a trazer elementos que possam aproximar e comunicar a ciência com esse público. Com relação à acessibilidade atitudinal, observamos também práticas que são práticas inclusivas de recepção e acolhimento. Por exemplo, a mediadora, ao entrar numa nova sala, ela apresenta para o público. Essa sala, gente, é a sala Mares do Passado. Ela é uma sala bem clara, tem paredes pintadas de azul, sendo que na frente de vocês tem uma plotagem que representa o oceano. Então, aí você tem uma antecipação do que vai acontecer e do que está sendo no momento do público com deficiência visual, para aí sim acontecer uma contextualização e poder acontecer a divulgação científica e a comunicação da ciência de uma forma mais interativa e contextualizada, né? Então, assim, outra forma também, né, é a própria mediadora se audiodescrever, uma ação que a gente fez aqui no início das falas. Então, a gente quer deixar a casa acessível, aqui é um museu para todos, tudo bem? Eu vou fazer uma descrição minha. Eu sou uma branca, desbotada, não vou à praia há muito tempo, meu cabelo é liso, longo, então ela começa a se descrever para aproximar desse público, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também encontrou algumas barreiras com relação às atitudes e à comunicação. Então, por exemplo, a gente viu um mediador que, ao abordar o grupo, falou que não gostaria de se audiodescrever. Então, eu não vou me audiodescrever, porque eu não gosto, minha autoestima fica meio... Eu sou um rapaz latino-americano, isso que vocês precisam saber. E o visitante questionou, eu quero saber como você é, eu quero saber se você é louro, se você é gordo, e o mediador falou, depois que, se vocês quiserem, vocês podem me tocar, Aí o visitante contestou, mas aí é outra experiência, é diferente, né? E depois, quando realizamos entrevistas com esse grupo, eles destacaram, então, que perceberam que o mediador estava desconfortável, estava ansioso ao receber o grupo, né? E falou assim, mas todo mundo está vendo. E quem está vendo? Não tem como impedir o olhar. Então, nesse sentido, eles já se sentiram excluídos com relação a uma pessoa que está vendo como aquele mediador é, né? E ainda comentaram que isso já criou um tipo de bloqueio durante a visitação. Falando, então, da perspectiva dos mediadores, né? Trouxemos a voz dos visitantes, agora falando um pouco sobre a perspectiva dos mediadores. Desenvolvemos, no âmbito da rede MUSA, que é uma rede de capacitação de museus e centros de ciências da região da Iberoamérica, do qual eu sou pesquisadora, e é coordenado pela professora Luísa Massarani, e do INCT de Comunicação Pública da Ciência, a gente realizou, então, uma enquete com os mediadores também da região da Iberoamérica, para saber
diversas coisas, dentre elas, seu perfil, onde trabalham, como lidam com as questões de ciência, e dentre elas tocamos no ponto da acessibilidade. E, focando nos dados do Brasil, a gente teve dados de 298 indivíduos, em sua maioria jovens, de 20 a 29 anos, de 87 instituições, 49 cidades, sendo 16 estados mais o Distrito Federal, e que vinham de todas as regiões do Brasil. E essa pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2019. E a gente buscava, então, compreender como que os mediadores entendem e lidam com a questão de acessibilidade com os públicos com deficiência nas suas instituições. Uma das coisas importantes que a gente viu é que um pouco mais da metade já teve alguma formação sobre o tema de acessibilidade, mas mais de 70% deles não estar preparados ou não saber se estão preparados para atender o público com deficiência. E eles atribuem isso a lacunas com relação à sua formação, à sua prática e à sua experiência, né? E as estratégias de acessibilidade que o museu oferece. Porque eles consideram, pelo menos a metade deles, consideram que os seus museus não estão aptos para atender as pessoas com deficiência. E somado a isso, poucos declararam atender públicos com deficiência nos museus. Então, por mais que eles tenham tido alguma formação durante o seu percurso ou acadêmico ou como profissional, eles não estão tendo oportunidades de colocar essa formação em prática, porque não atendem o público com deficiência nesses locais, o que os deixa inseguro e essa sensação de não saber se estão preparados ou não para atender o público com deficiência. E falando em público, a Camila perguntou, né, será que sabemos os públicos que não estão visitando os nossos museus? Eu trouxe uma pesquisa da Andréia Costa, que estava aí no chat com a gente, não sei se ela continua, e outros autores, que são do Observatório de Museus e Centros de Ciências da cidade do Rio de Janeiro e Duque de Caxias. Então, ao longo dos vários estudos que eles desenvolveram, é um estudo do longitudinal, com 10 museus dessa rede, eles aplicaram 4.700 questionários, e só para os públicos espontâneos dos museus. E somente 63 desses 4.000 e tantos questionários eram de visitantes com deficiência. E eles viram que a maioria dessas pessoas com deficiência, né, desses 63, que ainda é muito pouco diante do universo total de questionários aplicados, mas a gente vê já algumas tendências, né? Então, a maioria dessas pessoas tinham deficiência física e ensino superior completo, o que é compatível com o perfil de público visitante nos museus de forma geral, né? As pessoas geralmente têm uma formação educacional de mais anos na sua trajetória, então geralmente tem ensino superior completo, tem uma formação, inclusive, até maior do que ensino superior completo. Eles declararam que o acolhimento do museu é ótimo, mas tinha uma barreira, que seria justamente a falta de divulgação, né? Então, muitas vezes eles não sabiam como chegar ao museu, o horário, o valor do ingresso, quais atividades que tinham, se era pago, se não era pago. Então, faltava aí uma comunicação, uma divulgação. Então, eu deixo a pergunta para vocês. De fato, conhecemos o nosso público com deficiência? E focando já, sei que eu já falta mais ou menos 5 minutos para terminar o meu tempo. Eu vou focar na acessibilidade do mundo virtual. Vou colocar aqui um videozinho rápido, que é um vídeo que eu gosto muito, protagonizado por uma pessoa cega. Vou dar o play, por favor. Se não passar, Daniel me avisa. Esse vídeo é uma propaganda feita pelo movimento Web para Todos e fala um pouco sobre acessibilidade nos apps. Tem 30 segundos. O assunto é sério. A gente precisa falar sobre os problemas que eu enfrento na internet. Surgiu o texto. Como marcar um date no app, sendo sério. Porque se você acha que encontro às cegas é estranho... Lari, 23 anos. Descrição no perfil. Se não me aguentam no meu pior, não me merecem no meu melhor. Porque não sabe o que eu passo com esses apps. Vocês precisam deixar esses apps acessíveis. Mas enquanto isso... Surge o texto. A web ainda não está preparada para pessoas com deficiências. Mas deveria estar. Eles também querem dar uns beijos em alguns conhecidos que conheceram em aplicativos. Vamos ajudá-los. Logotipo do movimento Web para Todos. nwpt.com.br.
Então, aí a gente viu uma estratégia de acessibilidade com legenda em Libras, com audiodescrição, e tão importante quanto a mensagem, de que os apps, né, seja ele qual for, e nesse caso ele está usando um aplicativo para conhecer pessoas online, não são nada acessíveis. Então, ele sai dando like em geral, não tem como escolher, porque o app não é nada acessível, né? Então, com essa provocação, eu continuo a minha fala, pensando no desafio que temos hoje sobre a virtualidade acessível. Então, hoje já temos algumas exposições pensadas para serem acessíveis, né? Por exemplo, a exposição AEDS, que a Fiocruz acabou de lançar, com janela de Libras, com audiodescrição, né? Ela é uma exposição que você pode navegar 360. Temos uma outra iniciativa, que é um tour virtual do Museu Ciências da Vida, que tem audiodescrição, tem janela em Libras, e também as próprias políticas institucionais da Fiocruz, que é uma política institucional em si, né, de acessibilidade a diversos públicos, e dentre eles ao público surdo. Então, agora, na pandemia, a Fiocruz tem feito um trabalho incrível, que é publicar dados e informações em Libras, né, que vocês podem ver aqui tanto pelas páginas oficiais do YouTube, esse do Instagram, para o público surdo. Então, são iniciativas que estão sendo realizadas. Ao mesmo tempo, temos visto outras ações de divulgação científica na internet que não têm ainda ações de acessibilidade. Por exemplo, eu trouxe aqui as lives dos zoológicos, que ficaram extremamente populares, principalmente para os públicos de famílias e crianças, né? Ao longo do primeiro ano de pandemia. Então, vocês veem aqui, por exemplo, o Zoológico de São Paulo, pelo canal SP para Crianças, teve mais de 1 milhão de visualizações. Isso, para o público de museus, quem sabe como funciona um museu, isso é um público muito grande para a gente, né? Porém, essa live não teve estratégias de acessibilidade. Inclusive, eu estava acompanhando online, né, ao vivo, e foram feitos comentários nesse sentido, que tinham crianças surdas acompanhando e não tinha janela em Libras, não tinha outros recursos, né? Então, a gente ainda tem enfrentado vários desafios para que essa comunicação seja, de fato, mais inclusiva. Trouxe um outro ícone da nossa divulgação científica, que é o Átila, que semanalmente tem publicado e influenciado as políticas nacionais e as informações sobre a Covid, né, com muitas visualizações, porém, infelizmente, essas lives também não são acessíveis ainda. Para fechar, temos também a virtualidade e na sua diversidade. A TV Inis, que é um canal especializado, é uma TV muito importante na comunicação com surdos, não só nos canais, nas temáticas de ciência, mas informações e comunicação de forma geral. Infelizmente, foi descontinuada em março desse ano, por inúmeras barreiras políticas, institucionais, financeiras. Então, uma TV que era fundamental para o público surdo, para a comunidade surda, né? Posso dizer aqui que é a mais importante na realidade brasileira. Esse canal no YouTube não tem mais nenhum conteúdo, né? No Facebook a gente ainda consegue ver alguns vídeos de momentos passados, né? E pensar como então a gente pode trazer a diversidade para a nossa virtualidade. E aí eu trouxe também os nossos vídeos do INCT de Comunicação Pública da Ciência, com a Marcele, com uma professora do INES que é surda, um outro vídeo sobre deficiência visual e nos museus de ciências, que tem a Mariana, que é do nosso grupo, a Eduarda, que é uma pessoa cega, e a Viviane Sarraf, então fazendo comunicação da ciência com pessoas surdas, mas muito além disso, a gente precisa pensar na virtualidade e diversidade, não só com as pessoas com deficiência, mas feitas por elas. Então, a gente tem hoje, né, pessoas que são protagonistas no universo das pessoas com deficiência, e têm trabalhado em divulgação científica, mas a gente ainda pouco conhece esses profissionais, e eles ainda têm pouca inserção diante do nosso grande universo da divulgação científica.
E aqui eu trouxe 3 pessoas, uma é o Bruno, que é um mediador surdo do Museu do Amanhã, um educador surdo do Museu do Amanhã, e ele foi fundamental para trazer o público surdo para dentro do museu. Né? A sua presença lá foi um marco, um divisor de águas para a inclusão no Museu do Amanhã. Temos também o Léo, que é o Leonardo Oliveira, que trabalhou por muitos anos, que é uma pessoa cega, trabalhou por muitos anos no Museu Histórico Nacional, e hoje ele está trabalhando no Museu da Vida. E temos o Léo Castilho, outro Léo, que trabalha no MAM, em São Paulo, não especificamente com divulgação científica, mas também no universo dos museus, e é um influencer atualmente da comunidade surda. Então, temos que pensar no protagonismo dessas pessoas, não só, né, para elas, com elas, mas feitas por elas, né? Então, para fechar, a gente, então, vê a necessidade de recursos específicos no universo virtual. A gente encontra muitas barreiras institucionais ainda na implementação desses recursos. A gente precisa que a acessibilidade seja incorporada à missão e ao planejamento estratégico da divulgação científica, e a acessibilidade precisa ser parte da natureza do produto, seja ele uma exposição, uma live, um site, um livro, mas não apenas uma implementação, né? Precisa ser pensada a acessibilidade desde o início do projeto. Fica aqui um convite para algumas publicações. Aqui temos um livro, inclusive Camila está com um capítulo no nosso livro, publicamos no início desse ano. São 32 capítulos de 66 autores e autoras de diversas instituições, especialmente museus de ciências do Brasil, né, incluindo o Museu Nacional, Museu da PUC do Rio Grande do Sul, parques nacionais, MAST, enfim, planetários. Está tudo disponível no nosso site do Grupo da MCCAC e com o texto acessível, tanto em HTML para leitores de tela, quanto com os resumos em Libras. Alguns outros materiais que a gente tem, convidando especialmente para quem quiser se aprofundar no universo da academia, né, no universo acadêmico da acessibilidade. Temos o Publica Acessibilidade, que é um banco de dados com mais de 500 textos em português, inglês e espanhol sobre acessibilidade, museus e divulgação científica. E um convite para a gente pensar que o futuro é agora e que agora é sempre hora de agir e de resistir. Deixo aqui meus contatos. Muito obrigada. Desculpa ter passado alguns minutinhos. Meu e-mail é jessicanorberto@yahoo.com.br. Nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, é Grupo MCCAC, @Grupo MCCAC. Nós é que agradecemos, Jéssica, pelos dados apresentados, inclusive pela atuação, diria, singular do MCCAC, um grupo único no que diz respeito a essa temática no Brasil, enquanto o grupo focaliza realmente a divulgação científica no âmbito desses espaços científico-culturais para pessoas com deficiências. Então, um trabalho singular. Parabéns pela apresentação. Nós ainda temos alguns minutos e várias perguntas no bate-papo, vamos tentar trabalhá-las. E eu convido a Camila para que se junte a nós para esse bate-papo. Camila, também, muito bom tê-las conosco aqui nessa mesa. Tivemos um comentário aqui, só antes de passar para as perguntas. As meninas que estão no backstage subiram também para a live. A Gislaine Silva colocou, enquanto Jéssica apresentava o site do MCCAC, esse site ficou maravilhoso, a Gislaine Silva disse. Mônica e Clóvis tiveram um breve diálogo também. A Mônica Isilda da Silva, ela disse: fiquei pensando a partir da fala de vocês que essas barreiras atitudinais perpassam pela forma de como os ambientes acolhem também as pessoas com deficiência, de forma a dar a eles visibilidade. Temos um longo caminho a percorrer, considerando a acessibilidade física e comunicacional. E o Clóvis disse: sim, Mônica, mas qualquer passo é importante. E a universalidade, apesar de quase impossível, pode ser uma meta para seguirmos. Muito, muito bem observado. E, com base nesse link, eu passo para a pergunta da Nathalie Guerra Vilela. Ela perguntou o seguinte:
Muito se fala sobre o acesso ao museu, mas nosso país tem a cultura de não ir a esses espaços. Como podemos atuar para que o museu seja de fato acessível? E aí eu lanço para vocês. Camila, quer começar? Posso começar. É difícil, viu, Nathalie? Assim, a gente pode falar de algumas possibilidades, né? Essa questão da cultura de visitar museus, ela de fato é algo que a gente precisa enfrentar, e a gente tem notado que alguns trabalhos, por exemplo, de visitação por meio das instituições escolares, é algo que contribui para essa formação de público, para essa cultura de visitação aos espaços dos museus. O trabalho com comunidade de entorno também dos espaços museais é uma estratégia também que a gente tem percebido como uma estratégia bastante potente para ampliar o acesso das pessoas aos museus. E a gente tem notado também a importância da gente sair também do espaço do museu, né, ir até onde o público está, para que a gente consiga fazer esse trabalho de aproximação com esses públicos que não estão visitando. Então, a gente tem percebido algumas estratégias que as instituições têm adotado para poder estimular e ampliar esse acesso de visitantes às suas instituições, mas é um grande desafio, porque o nosso país ele é um país imenso, nós temos poucas instituições para o tamanho do nosso país, a gente, de fato, ainda precisa trabalhar numa perspectiva de ampliação da quantidade, né, de números de instituições que a gente precisa para o nosso país, dado, né, o seu tamanho, mas a gente tem algumas dessas estratégias. Tem trabalhos sendo feitos, Nathalie, nessa perspectiva, mas a gente ainda precisa de muitas outras estratégias, e isso demanda política pública, isso demanda investimento, isso demanda formação, isso demanda uma série de fatores que a gente que faz divulgação científica está sempre na luta, né, sempre nesse movimento de resistência, para que a gente possa garantir a existência e a ampliação desses espaços, da cultura científica, da divulgação e dos museus. É isso mesmo, Camila. A gente, só complementando, né? A gente tem tentado, né? Os museus, vários museus, especialmente na área de divulgação científica, teve uma política forte de incentivo aos museus itinerantes, aos museus que circulam, né? Os museus que saem das suas instituições. Essa política foi muito importante entre os anos de 2003 e 2015, enquanto a gente ainda tinha editais de popularização da ciência lançados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e a gente vê hoje o reflexo dessa política em diversas ações que a gente tem de itinerância na divulgação científica, né? Esse é um tema especial para mim, porque é o tema da minha tese de doutorado, foi na itinerância que eu comecei a minha vida na divulgação científica, já trabalhei como coordenadora e coordenadora pedagógica em 2 museus itinerantes, um na UFMG e um no Rio. Então, a itinerância é, de fato, uma estratégia fundamental para a gente incluir novos públicos aos museus, especialmente aqueles que não têm acesso, né? Mas conhecer os nossos públicos também é muito importante. Então, mesmo que a gente não tenha um museu itinerante, uma exposição itinerante, etc., a gente também precisa de conhecer os nossos públicos, saber o que eles querem, ouvir o que os nossos públicos desejam, como eles têm a experiência museal, né? Então, no nosso grupo aqui do Rio, no INCT de Comunicação Pública da Ciência, a gente fez vários estudos focando em públicos específicos, por exemplo, adolescentes. São públicos que não visitam, nos seus momentos de lazer, um museu. É muito difícil você ver um grupo de adolescentes no sábado à tarde. Gente, vamos no museu? Não, isso não é parte da nossa realidade brasileira, infelizmente. Então, a gente quis entender como que os adolescentes visitam esses espaços, quando eles estão fora do ambiente formal, porque a gente sabe que as escolas são importantes estratégias para motivar e para levar os alunos nos museus. Mas e quando eles não estão na escola, né? Como levar esse público para dentro do museu? Então, a gente tem feito vários estudos que se chamam Olhar do Visitante, a gente usa uma câmera GoPro na cabeça, circula na exposição, para entender o que os adolescentes, os jovens, e aí a gente expandiu para outros públicos, depois posso falar mais se quiserem,
pensam, falam, interagem com aquela exposição, tentando, então, saber o que interessa esse público, como que a gente pode melhorar a nossa prática para alcançar outros públicos que não vão aos museus. Então, também acho que estudar, pensar e avaliar as nossas ações de divulgação científica é uma ferramenta importantíssima para a gente aprimorar o que a gente tem feito. Obrigado pelas respostas, Camila e Jéssica. Esse papel de mediação é sempre um papel complicado, não é? O nosso tempo vai se esgotando, as perguntas surgem, mas vamos tentar trabalhar, pelo menos todas elas que sejam em bloco. Catarina Árabe, a Kate perguntou o seguinte: os museus virtuais são uma alternativa para a divulgação de exposições daqueles espaços onde a acessibilidade não seja possível? Caso de prédios tombados, espaços estreitos, falta de investimento e outros. E aí? Bom, vamos lá. Sim e não, né? A Catarina apertou sem abraçar. Vamos para uma pergunta difícil, porque se a gente for pensar do ponto de vista da falta de investimento, construir uma exposição virtual também não é barato, né? Existe uma gama de recursos humanos qualificados que a gente precisa para desenvolver uma exposição virtual. Então, se o problema for falta de recursos, não sei se conseguiremos ter uma exposição virtual acessível. Então, precisamos ponderar isso, né? Algumas iniciativas, sim, por exemplo, prédios tombados, espaços estreitos, apesar de que temos normas e temos adaptações que devem ser realizadas nos edifícios, inclusive previstas na Lei Brasileira de Inclusão. Então, mesmo que o prédio seja tombado, ele tem que ser acessível arquitetonicamente, fisicamente. Mas existem alguns equipamentos que simplesmente a gente não pode ter acesso, por exemplo, ou não pode tocar, por exemplo, fósseis, coisas que têm um valor científico e material muitíssimo caro, que não permite o visitante manipular aquele objeto, por exemplo, ou circular com aquela exposição, né? É impossível viajar com um meteorito. A gente, por anos, na caravana, teve uma exposição, uma parceria com o Museu de Ciências da Terra, que tem peças de valor científico e valor financeiro muito alto para o patrimônio nacional. E a gente não pode sair circulando com essas exposições por questões de segurança. Então, talvez virtualizar essas peças e trazer para essa virtualização estratégias de acessibilidade seja, sim, uma estratégia. Mas tem que, de novo, pensar como que isso vai ser feito, para ser acessível, né? Para ser envolvente, para ter emoção. Porque uma coisa que a gente tem pensado muito nas exposições virtuais, e que a gente tem no nosso grupo, eu tenho 2 alunos atualmente estudando exposições virtuais do ponto de vista da acessibilidade, é que muitas vezes a gente tem, sim, as estratégias de acessibilidade, mas e a emoção? E o engajamento? Como que isso fica, né? Muitas vezes é uma exposição que não é muito convidativa, que pode ser um pouco entediante. Então, todos esses fatores a gente tem que levar em conta. Estou contempladíssima. É muita coisa para se pensar. É muita coisa, e não tem uma resposta assim, né, pra gente. Não tem uma resposta, não tem uma receita de bolo. Não Se tivesse, não tem. Ia ser fácil. Estamos construindo. Exatamente. Muito bem, só pontuar aqui antes de passar para a pergunta da Lélia, Andréia Costa, do SAI do MAST. Inclusive, ela se manteve, Jéssica, durante toda a live. Ela colocou ótimas falas. Ainda há muito o que fazer, mas avançamos muito nos últimos anos, apesar de tudo. E vocês fazem parte disso. Muito sucesso, continuem. Nós, né, Andréia? Nós, exatamente, Andréia, estamos juntos. Beijo, querida. A Andréia é uma pessoa muito importante no cenário nacional, e logo quando eu me aproximei do universo de acessibilidade em museus, foi com a Andréia uma das primeiras pessoas que eu conversei, porque o Museu Nacional também, apesar de agora não termos um espaço de visitação física, né, mas sempre desenvolveu uma exposição acessível e sempre teve uma coordenadora do setor do SAI, né, do setor de educação, muito preocupada com as questões de acessibilidade. Então, a Andréia e o pessoal do setor é muito envolvido com isso e é peça fundamental nas nossas
conversas e na nossa luta pela acessibilidade. Que bom que você está aqui, Andréia. Andréia é maravilhosa. Bom demais ter a Andréia conosco aqui no Nono Fala Ciência. Muito obrigado pela participação, Andréia. E passando para a pergunta da Lélia, ela indica, boa tarde, como promover a acessibilidade? Eu vou até emendar a pergunta da Lélia com a da Maria Bethânia, que também tem relação. A Lélia diz, como promover a acessibilidade física, intelectual e principalmente social, ela destaca o social, em tempos de pandemia, com todas as adversidades enfrentadas. E a Bethânia, Maria Bethânia, ela continua, como popularizar os acessos às exposições, promovendo a acessibilidade social? E ela também coloca aqui um elogio para vocês, meninas. Falas brilhantes, parabéns a todos os envolvidos. Camila Silveira foi integrante da minha banca de dissertação e é fantástica em suas contribuições e olhar para o trabalho em museus. E lanço as perguntas agora para vocês refletirem. Mandar um beijo aqui para a Bethânia, querida, bom te ver aqui. É bom demais esse evento, mesmo a gente estando aqui virtual, a gente reencontrar essas pessoas tão queridas e importantes, né? Aquece o coração da gente. Essa questão colocada desse acesso, né, agora na pandemia está tudo muito, muito difícil e a gente estava conversando antes aqui de começar efetivamente o evento, o quão difícil está sendo planejar ações, porque a gente depende de um cenário muito complexo, né, para a gente pensar aí as questões de saúde pública, a situação, né, de segurança, para que a gente possa fazer as atividades. Então, esses condicionantes impactam bastante no planejamento das nossas atividades, principalmente porque a gente que faz divulgação científica e do modo com que a gente defende esse processo de comunicação, é muito a interação social, né, o contato com grandes públicos, as pessoas interagindo entre si, interagindo com objetos, é muito caro para a gente isso, né, é bastante fundamental. Então, a gente vive esse grande desafio com bastante, né, com bastante angústia. A gente está tentando se respaldar muito nos estudos que a gente tem feito, tentando entender o cenário, compreender o cenário, para que a gente possa sair dessa situação, mas ainda sem conseguir te colocar alguma projeção nesse sentido, né? Fica, de fato, muito complicado. Os museus, a gente tem feito essa tentativa, abre enquanto a cidade, a depender, né, de como é que estão funcionando as cidades, os estados. A gente tem feito alguns resgates de volta de visitação, com visitas seguras, né, que têm sido também adotadas com protocolos discutidos com outros museus, que a gente tem acompanhado um movimento internacional de países que já passaram pela pandemia, e como é que estão voltando agora a atender os seus públicos, como é que estão conduzindo visitas nessa perspectiva que estão sendo chamadas aí de visitas, né, com segurança, mas a gente está realmente nesse processo. Um caminho tem sido essas atividades que a gente tem feito de divulgação científica nesse movimento virtual, nessa perspectiva de comunicação com o público a partir desses formatos, que a gente também tem conseguido chegar em algumas outras pessoas, mas os obstáculos ainda são imensos, e a pandemia, ela potencializou mais ainda, né, colocou outros desafios para a gente pensar, outras questões, e a gente, pelo menos na perspectiva do que eu tenho entendido, a gente está nesse momento agora, tentando entender, aprender com outras experiências, para que a gente possa criar as melhores estratégias para ampliação dessa acessibilidade social. Queria fazer um comentário sobre isso, posso, Daniel? Certamente, fique à vontade, Jéssica. A questão da pandemia, certamente, como a Camila falou, agravou a falta de acesso ainda mais para todos os públicos, né? E, em especial, os públicos com deficiência, que eu tentei destacar um pouquinho na minha apresentação. Mas, além da questão da pandemia, a gente também tem que pensar que muitos públicos já não iam aos museus por falta de acesso social. Então, quando a gente pensa que, por mais que o museu ele seja de entrada gratuita, a gente tem, e a Andréia, de novo, é parte do OMCC, do Observatório de Museus do Rio, a gente tem dados de que não só o valor do ingresso, por exemplo, é uma barreira para que o público acesse o museu.
né? Os custos embutidos, por exemplo, o deslocamento, a violência urbana, tudo isso faz parte de barreiras sociais, até a pessoa não se sentir bem-vinda, não se sentir que aquele espaço é dela. Só de ter uma porta de vidro, uma construção astronômica, né, uma construção gigantesca, aquele espaço não é dela. Quantas vezes a gente já ouviu falar, tia, mas eu não tenho roupa para ir ao museu, né? Eu não... nas nossas exposições itinerantes, e aí isso é uma forma de democratizar o acesso, a gente já ouviu visitante, posso entrar descalço? Então, a gente tem barreiras aí estruturais, sociais, muito mais profundas, e que foram certamente agravadas com a pandemia. É só a gente pensar de quem não tem acesso à internet não vai ter acesso a nenhuma dessas estratégias de divulgação científica que a gente está fazendo online. Então, começando por aí, é um desafio e é uma vala, né, um gap muito profundo para a gente conseguir ir subindo e superando essas barreiras. Muitos elogios, inclusive, no bate-papo. A Verônica Fialho colocou a acessibilidade, promove uma experiência sensorial rica, não somente às pessoas com deficiência, ou seja, só temos a ganhar, tornando os espaços mais acessíveis para todos. E a ciência agradece. Tamara Rios, obrigada, palestras incríveis. Mariana Fernandes, sempre muito bom aprender um pouco mais sobre acessibilidade. Sem dúvida, Mariana, e aprendemos sempre, não é? Certamente essa mesa, esse presente da RMCC com esse tema, nos faz refletir ainda mais com as nossas convidadas aqui para lá de especiais. Pena que o tempo é sempre uma questão que se coloca, então, fazendo aquele papel chato que o mediador tem que fazer, eu vou passar para duas últimas perguntas aqui também, dado o avançado do nosso horário. E vou, ainda que sejam questões de natureza distinta, mas vou tentar agrupá-las. A Catarina Árabe fez uma outra questão que é muito interessante pensando na dinâmica do acesso aos diferentes públicos nos espaços culturais. E ela pergunta por que estes públicos que necessitam de acessibilidade não estão presentes nos espaços culturais? Existem pesquisas acerca dessa questão de público? E até emendando uma outra questão que se falava há pouco sobre o financiamento e as políticas públicas de fomento à divulgação científica, a Mônica perguntou também como vocês veem os fomentos da iniciativa privada em custear determinadas ações, como, por exemplo, as exposições. São questões de naturezas distintas, mas vejo que precisamos passar por elas. Tanto as pesquisas e a acessibilidade, não é? Por que esses públicos não estão contemplados, e o papel da iniciativa privada nesse custeio em tempos tão complicados como esse nosso. Quer ir na primeira e eu vou na segunda? Pode ser, vamos lá. Então, por que esses públicos não estão nos museus? De novo, voltando um pouco ao que eu acabei de falar, né? São várias as barreiras que são colocadas, não só as do museu em si, mas para se chegar no museu. Então, quando a gente pensa num website, numa plataforma digital, numa rede social, a gente já tem que pensar na acessibilidade, porque são esses os primeiros locais que a pessoa vai procurar para fazer uma visita ao museu, né? Então, quero saber que funciona, qual que é o valor do ingresso, se está adotando uma visita segura ou não. Então, já existem várias barreiras, além do transporte, como eu já falei. Outra coisa que a gente tem visto é que, infelizmente, essas pessoas não se sentem representadas no universo dos museus. Então, quando eu trouxe aqui o Bruno, que é um mediador surdo do Museu do Amanhã, ele ali está fazendo um papel muito além de estar comunicando em língua de sinais, ele está ali representando a comunidade surda no museu. Então, a população surda, a população que fala Libras, ela se vê ali naquele espaço, ela sente que aquele museu foi pensado para ela, né? E o mesmo a gente pode pensar em outros tipos de deficiência e em outras barreiras sociais que são apresentadas. Então, eu acho que o que a gente tem conversado atualmente é que a exclusão dos museus, do universo científico em si, mas agora falando dos museus, ele não é dado só por um fator, só porque a exposição não é acessível.
ele é dado por uma somatória de fatores que tem muito a ver com a questão social, né? E com as várias interseccionalidades que existem. Então, as pessoas, muitas vezes, elas podem ser pessoas com deficiência, podem ser pessoas negras, podem ser pessoas que não têm acesso a um transporte público, pessoas que não têm acesso à internet, e as várias barreiras sociais vão se somando e aprofundando ainda mais as desigualdades e a falta de acesso. Então, é preciso que a gente pense como enfrentar cada uma dessas barreiras de forma complementar, porque também não existe uma única estratégia para dar conta de todos os públicos. Foi como a Verônica colocou no chat, que as estratégias de acessibilidade, elas não só beneficiam o público com deficiência, mas uma gama variada de públicos, né? Então, não existe uma única coisa, quando a gente coloca audiodescrição, não é só público com deficiência visual, mas vários públicos podem se beneficiar daquela ação. E a somatória de ações potencializa a inclusão. E aí, respondendo assim rapidamente a questão do financiamento, né, pela iniciativa privada, a gente tem muitas instituições, muitos museus no Brasil trabalhando, inclusive tem equipes especializadas em fazer esse tipo de captação de recurso vindo da iniciativa privada, e aí não tem nada contrário, assim, em relação a isso, Mônica, só tem um aspecto que já tem algumas pesquisas evidenciando que, em alguns casos, quando tem financiamento da iniciativa privada sobre algumas empresas em específico, elas acabam interferindo na forma de comunicação e o que é comunicado pela exposição. Então, tem, né, grupos de pesquisa estudando, por exemplo, controvérsias sociocientíficas nas exposições e analisando o impacto que isso tem quando a exposição ela é financiada pela iniciativa privada e quem é aquela, né, aquela empresa, enfim, aquela indústria, às vezes, que está financiando, e o quanto uma determinada mensagem é reforçada sem a perspectiva da gente colocar diferentes pontos de vista sobre um tema exposto quando tem esse financiamento vindo de determinados posicionamentos. Então, a gente tem, como eu disse, instituições trabalhando fortemente em busca, inclusive, de recursos da iniciativa privada, mas há que se colocar esse aspecto que pesquisas já têm evidenciado, que, por vezes, a iniciativa privada, ela financia, mas ela coloca algumas condições, né, e dependendo do que a gente está comunicando, a gente pode deixar de abordar determinados aspectos, e a temática, ela fica, né, com uma determinada tendência sendo favorecida. Às vezes a gente pode perder em criticidade em relação a isso, mas são fatores para a gente, né, para a gente pensar e discutir. Mas isso não quer dizer que a gente não quer financiamento Exatamente. Da iniciativa privada. A gente quer e a gente busca, a gente precisa Exatamente. disso, né? Exatamente. Retomo aqui a fala de apresentação, logo no início dessa mesa, que Jéssica e Camila abrilhantariam esse tema e certamente não foi diferente, não é? Essa mesa, dentro de toda a programação rica, fundamentada, que sempre norteia o Fala Ciência, se fez presente mais uma vez. Então, a palavra aqui é gratidão, pela sensibilidade, pelo carinho também com que trataram essa temática que é central, principalmente em tempos em que nós vivemos de desmontes, falta de reconhecimento e negacionismo do papel da educação, da ciência e da cultura na sociedade, e que é central para alcançarmos, de fato, uma sociedade mais justa, equânime, e que, enfim, tenha condições de exercer a sua cidadania. Exercer a cidadania passa por conhecer a ciência, como foi comentado hoje pela manhã, muito lindamente. Então, carinhosamente eu as chamo de meninas, são bastante jovens também. Gratidão. Várias considerações, tem perguntas ainda que rolaram aqui no bate-papo, de novo. Eu e a minha briga com o tempo, não é? A briga de todos nós, na verdade, vão acabar ficando, mas Camila e Jéssica deixaram os contatos delas, certamente elas estejam à vontade para encaminhar mensagens a elas, que eu tenho certeza de que elas responderão com maior carinho também. E, já também me encaminhando para o finalíssimo, realmente, antes de passar a palavra para que Camila e Jéssica façam um tchau, realmente, né, uma despedida aqui dessa nossa mesa, agradecer a cada uma de vocês que acompanharam essa live, porque ela não teria
o porquê de ser sem vocês. Então, muitíssimo obrigado, um grande abraço. Continuem acompanhando as ações da RMCC e que venham as próximas edições do Fala Ciência. Também, então, queria agradecer esse momento, essa oportunidade, o reencontro dessas pessoas, né, com essas pessoas tão queridas, para a gente falar desse tema que é tão fundamental e tão caro, né, e dizer que a gente se fortalece nesses encontros, que a gente se fortalece no trabalho em rede. Eu acredito muito nisso, as pessoas que estão aqui são pessoas que certamente também defendem isso e acreditam no potencial que a gente tem desse trabalho de rede, o quanto a gente se fortalece, o quanto a gente resiste, e que a gente continue lutando juntas e juntos para que a gente possa ter mais museus, para que a gente possa, de fato, promover a transformação social que a gente tanto almeja, com muita justiça social, e que a gente tenha saúde, né, e esperança para enfrentar esses desafios, esse momento tão difícil que a gente está passando. Então, eu queria agradecer e dizer que esse momento ele nos traz também essa esperança. Um abraço em todos vocês. Beijos. Então, muito obrigada de novo pelo convite do Nono Fala Ciência, Daniel, Camila, sempre um prazer ver vocês, né? A gente só se conhece virtualmente, acho que Camila não, a gente já se encontrou no Museu da Manhã, sim, mas Daniel ainda não. E ver todos os que estão aqui online é sempre muito acolhedor sentir essa resposta, né? Essa tentativa de comunicação pelo chat. A gente fica muito feliz de ter essa rede de colaboração e a gente trabalha em rede, estamos aprendendo juntos, né? Aprendendo, reaprendendo, imaginando, reimaginando, para conseguir resistir, que é a palavra que tem sido clichê na nossa boca atualmente, né? Então, deixar meu abraço carinhoso a todos, meu abraço mais carinhoso ainda a Minas Gerais, e um beijo, se cuidem. E reforçar mais uma vez também os agradecimentos à Maria Andrade, que carinhosamente também esteve comigo na organização desta mesa em especial, para além de toda a organização do Fala Ciência, com toda a equipe aqui. Fernanda Fabrino, da IPAMIG, que está conosco, a Isa e a Marcela também no backstage. Muitíssimo obrigado, meninas. Grande abraço, se cuidem, fiquem bem. Tchau.